Como os pais podem orientar e proteger os filhos no uso da tecnologia? No estudo de hoje, nós vamos analisar como isso pode ser feito sem isolá-los do mundo, mas preparando-os para viver com sabedoria. É agora, programa Escola Bíblica. No ar, programa Escola Bíblica. Estamos juntos, começando mais uma semana aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Como é que você passou o seu final de semana? Como é que foram as coisas aí na sua casa? Ontem um dia especial, né? Nós estamos no mês da criança, ontem o dia da criança. Você tirou aquele momentinho para curtir o seu filho aí, para passear com ele. Eu mencionei na quinta-feira, tirou aquele momentinho para jogar aquela bola, andar de bike, ir pescar, fazer aquela caminhada, aquela trilha, fazer a fogueirinha. E aí, tirou um momentinho? Está curtindo? Tem curtido a sua família? E o sábado, você tirou um momento para estar junto na igreja, na comunidade religiosa? Eu convidei você, né? Sempre convido aqui na Novo Tempo, pertencemos à Igreja Adventista do Sétimo Dia e você sempre será bem-vindo. Sábado pela manhã, domingos à noite, nas quartas também à noite. É só você entrar no site encontreumaigreja.com.br. Entre, você vai descobrir aqui no Encontre Uma Igreja qual a igreja adventista mais perto da sua casa, você vai ser bem-vindo. Lá tem clube de desbravadores, que vai atender aí juvenis, dos 10 até os 16 anos, e tem o clube de aventureiros, dos 5 até os 9 anos de idade. São atividades relacionadas à parte física, educacional, emocional e espiritual. E você sabe que para participar de um clube de aventureiros ou desbravadores, não precisa ser membro da Igreja Adventista. Essa é uma atividade que a Igreja Adventista abre para toda a comunidade. Porque o grande objetivo de uma igreja é fazer diferença na comunidade onde ela está inserida. Eu espero que você tenha aproveitado, que você tenha curtido o seu domingo. Se você trabalhou, já estava nas suas atividades, né? A gente entende. Tire um momento ao longo da semana. Você já pediu, a gente estava na temporada Pais Preparados, Filhos de Caráter, né? Estamos conversando sobre esse tema. Essa é a nossa revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Não sei se você já pediu, se não, você pode mandar agora uma mensagem para o nosso WhatsApp, é o 12982444449 e pedir a revista que nós estamos estudando aqui. Agora, o nosso lançamento do mês de outubro é a revista Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros. Essa é uma revista especialmente para as crianças, onde você vai poder, junto com o seu filho, você vai poder realizar as atividades. Eu vim para essa tela maior aqui para você dar uma olhadinha como ficou linda a revista. Olha, a diagramação, veja a parte interna, você vai ter atividades, você vai poder contar histórias. É só você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, 12982444449. Apareceu aí agora? Voltou agora. É que eu falei o WhatsApp aqui, mas vai aparecer o telefone também. Você pode ligar para a nossa equipe até as 10h30 da noite. No WhatsApp, só você dá um oizinho lá, você vai receber o link e vai fazer o pedido. Agora está aparecendo o telefone, 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Nossa equipe está pronta para te atender. Quero sempre, né, lembrar, isso aqui nunca faz mal, né? Lembrar que todo o material que nós distribuímos aqui, as nossas revistas, eles são gratuitos, porque eles já tiveram patrocínio dos nossos Anjos da Esperança.
quer um material didático, um material que vai contribuir para a educação do seu filho, peça agora a revista Esperança Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros. Um mergulho nesta beleza que é a arqueologia, numa linguagem acessível. Você vai curtir muito aí com seu filho. Peça a sua revista agora, tá bom? Vamos orar e vamos conversar hoje sobre um grande desafio que todos nós temos, que é a tecnologia. Como nós podemos ajudar os nossos filhos a administrarem bem, a usarem corretamente. Começa pela gente, tá? Vamos orar? Senhor, estamos juntos mais uma semana para conversarmos sobre a responsabilidade que nós temos como pais na educação dos nossos filhos. Eu clamo, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos dê iluminação, nos dê paz, nos dê tranquilidade e nos faça refletir como nós podemos contribuir, mas também pensando em como nós temos usado a tecnologia. Será que a gente tem sido um exemplo para a vida dos nossos filhos? Será que eles podem se espelhar na gente e perceber que nós temos controle também? Nos ajude, Pai. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse desafio que nós temos. Hoje eu até não trouxe o celular, está ali nos bastidores, né? Podia ter trazido aqui para mostrar para você, mas né, acho que vai ser já um exemplo de controle aqui. É lógico que nós temos aqui bons materiais produzidos pela web, através da nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. Então, pode ser uma ferramenta extremamente positiva, principalmente quando a gente pensa em pregação do Evangelho. Exatamente, se você está usando o celular para aprender mais da palavra de Deus, isso é benéfico. Agora, lembremos que o nosso uso, a maneira como nós lidamos, vai ser uma influência também na vida dos nossos filhos. Nós vamos trabalhar a lição número 3, aqui o nosso objetivo é alguns ensinos importantes para a vida, e nós vamos, ao longo dessa semana, conversar um pouquinho sobre esses temas. Nós vivemos numa geração hiperconectada. Crianças e adolescentes têm acesso à internet desde cedo, mas junto com os benefícios que a tecnologia traz, a gente tem os perigos. Eu sou de uma geração que a gente chama analógica, né? Em algum momento da vida, nós começamos, né? Eu comecei a ter acesso à internet e hoje os nossos filhos estão nascendo já numa geração hiperconectados. E os perigos que a gente tem diante disso, né? Alguns conteúdos impróprios, excesso de tempo nas telas, riscos de comparações sociais e até dependência digital. São 4 aspectos que precisam ser considerados. Só para lembrar, né? Às vezes dá uma diferencinha aí de idade, mas basicamente a Organização Mundial de Saúde orienta, por exemplo, só para você ter ideia, de 0 até 2 anos de idade, deveria ser 0 tela. Nenhuma criança deveria ter acesso a nenhum tipo de tela, do 0 até os 2 anos. Dos 2 até os 6 anos, seria 1 hora por dia com monitoração. Então, ele vai ser monitorado daquilo que ele está vendo. Então, os pais dariam 1 hora, mas vão monitorar o que ele está vendo. Dos 6 até a adolescência, seriam 2 horas que ele teria. 2 horas também com monitoramento. E agora, no período da adolescência, no máximo 3 horas por dia. Também com esse monitoramento, saber o que está acontecendo. Então, basicamente é isso, do 0 aos 2, 0 tela. Então, só para você pensar, se você está colocando o celular aí na mão do seu filho, e ele tem do 0 aos 2, já está... Porque hoje nós temos comprovações dentro da neurociência, por exemplo,
de lesão cerebral, porque não há um preparo para isso. E há uma série de fatores técnicos que a gente não vai abordar, mas só para pensar. Do 0 aos 2, 0. Dos 2 aos 6, 1 hora, com monitoramento diário, 1 hora diária. Dos 6 até a pré-adolescência ali, você vai ter 2 horas. E no período da adolescência em diante, 3 horas com monitoramento. Então, essas orientações são importantes pensando no tempo. Mas quando a gente pensa aqui, que a gente tem conteúdo impróprio, esse é um aspecto que precisa ser considerado. Aqui tem o excesso de tempo, né? Os riscos de comparações sociais, ou seja, só vou tomar uma aguinha aqui. Os riscos de comparações sociais têm a ver com aquilo que ele está vendo, aquilo que está sendo projetado. E vamos pensar um pouquinho. Isso não tem a ver somente com os adolescentes, tá? Só com a meninada. Tem a ver com os adultos também. Eu não sei se você já teve essa impressão de alguém, um amigo, alguém que fica postando, só posta viagem, ele só está viajando. Aí você olha assim, mas e eu não consigo fazer essas coisas, não consigo adquirir essas coisas. Essa comparação vai mexendo com a estima e quanto mais jovem ele é, a influência disso é maior. E também a dependência que vai causando em você. Isso aqui é interessante para a gente perceber. Eu lembro que uma vez viajei para um lugar, até estava comentando com os meninos aqui, e a gente não tinha acesso à internet. E a gente estava tão habituado, a gente é tão habituado a ter acesso à internet e mexer no celular buscando a internet, que chegava à noite e você não tinha. E agora, o que você vai fazer? A gente ficava olhando as fotos que a gente tinha visto durante o dia. Daí você se atina e pensa assim, eu não consigo ficar sem? É para a gente refletir. Você consegue ficar sem? Ou você, em todo lugar, em todo momento, precisa estar acessando e isso sem nenhuma percepção? A Bíblia, queridos, não fala de internet, né? Até porque nós temos aqui período de tradição oral, né? Depois período de escrita, né? Mas traz princípios de sabedoria, vigilância e proteção que podem ser aplicados hoje. E um desses princípios é o texto de Provérbios, capítulo 4, e o verso 23, e o sábio diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que ele quer dizer aqui? O coração aqui é o centro das emoções, dos pensamentos e das decisões. Então, guarda o coração, ou seja, guarda a sua mente. O que está entrando aqui? O que está sendo colocado aqui? A gente já vai entrar em relação aos nossos filhos. Você faz um monitoramento daquilo que os seus filhos estão vendo? Você tem um controle sobre aquilo que os seus filhos estão vendo? Os especialistas dizem que até os 16 anos, os nossos filhos não deveriam ter conta de redes sociais até os 16 anos de idade. Então é só para você pensar um pouquinho, né? Agora estou pensando neles, mas pense na gente. Será que aquilo que você está vendo está fazendo bem para você? Você está protegendo o seu coração, a sua mente, as suas emoções? Ou você se alimenta de coisas que mexem com você, que estão direcionando o seu pensamento? E eu vou te dizer de coração aqui, você sabe que quando a gente fala de rede social, o acesso que você tem, aquilo que você está acessando, ele vai lendo esse acesso e ele vai te mandando mais informações, ele vai te expondo mais coisas de acordo com aquilo que você está vendo. Então, quando a gente diz assim, não, a internet, né, a rede social me abre o mundo, é equívoco isso. Ele vai te direcionar para aquilo que ele quer que você veja. E aí você tem que pensar se aquilo que você está vendo está fazendo bem para você ou se está te levando a reações, a atitudes impensadas de ódio. E hoje a gente tem, né?
o viés político sendo apresentado, o viés religioso, muitas vezes, fora do que o texto bíblico diz. E aí vem a nossa responsabilidade. A forma como eu estou guardando o meu coração vai influenciar o olhar que o meu filho tem. E aí pense naquilo que eu citei anteriormente, dos aspectos aqui, ó. Será que tem conteúdo impróprio que você está vendo aí? Será que você está com excesso de tempo aí? Será que você também está tendo riscos de comparações com outras pessoas? Será que você se tornou um dependente? Então, só para a gente pensar um pouquinho juntos, nós precisamos ajudar os nossos filhos a guardarem a sua mente das influências nocivas. Mas antes eu tenho que pensar se eu estou guardando meu coração das influências nocivas. São João capítulo 17, verso 15, essa aqui é a oração intercessora do Senhor, né? E o Senhor vai dizer aqui, é a proteção por aqueles que iriam aceitar o Evangelho, por aqueles que iriam se tornar discípulos de Jesus. E ele vai dizer lá no verso 15 assim, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Essa aplicação cabe para os nossos filhos. Guarde-os do mal. Só que eu não posso ser uma influência para levá-los para o mal. Aí não cabe aquela frase, faça o que eu faço, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não cabe essa frase aqui. Só faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Então tem que ser, faça o que eu digo e faça o que eu faço. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou influenciando positivamente? Ele pode olhar para mim no tempo que eu fico na frente do celular, quando eu sento à mesa. Porque uma coisa é dizer para o filho, não vamos usar celular na mesa, e você fica com o celular ali. Esses dias eu tive uma oportunidade de passar um final de semana num retiro e todas as refeições, deixar o celular, e as reuniões também, deixar o celular no quarto e ficar sem. E eu vou te dizer, a conversa, a fluidez, os relacionamentos, a proximidade se torna muito maior. O pedido de Jesus é de proteção, não isolamento. Por isso os pais não devem simplesmente proibir tecnologia, mas orientar e estabelecer critérios de uso dessa tecnologia. E serem exemplo para isso. Não é o isolamento, mas é os critérios de forma muito clara. E aí fica a orientação dos 2 aos 6, 1 horinha por dia, com monitoramento, dos 6 até a adolescência, o início da adolescência ali, 12, 14, vai depender, né? 2 horas por dia e na adolescência 3 horas por dia, isso com monitoramento. Para a gente pensar um pouquinho, 1 Coríntios capítulo 10, verso 23, só para lembrar que o contexto desse texto, o apóstolo está se referindo aqui ao consumo de carne sacrificada aos ídolos, mas o texto, ele pode ser aplicado para a gente, capítulo 10, só estou abrindo aqui, pode ser aplicado porque ele vai entrar aqui na questão da liberdade, a importância da liberdade. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Eu tenho liberdade para escolher. Eu tenho liberdade para, né, qual é o caminho que eu vou. Agora, nem tudo convém. E nem tudo vai me edificar. Nem tudo vai contribuir. Por isso, querido, quando eu digo de monitoramento para os nossos filhos, esse monitoramento cabe para a gente também. Para a gente. Para a gente refletir naquilo que é conveniente quando eu me apresento como um cristão, como
aquilo que é princípio de vida para o cristão, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, se o que eu estou colocando aqui fundamenta ainda mais o meu amor a Deus e o meu amor ao próximo, se isso está me afastando, se isso está gerando em mim ódio, se isso está gerando em mim, sabe, mal-estar, não é conteúdo que eu devo consumir. Aí eu estou sendo um exemplo para o meu filho. Nem todo conteúdo digital é pecaminoso, mas nem tudo vai trazer crescimento para você e crescimento para o seu filho. E eu vou te dizer uma coisa, claro, né? Ao preparar esse tema, eu busquei palestras de alguns especialistas sobre esse assunto. A tela não deveria, no quarto, não deveria ser ligado nenhum tipo de tela, nada, para que o sono fosse tranquilo, para que o sono seja tranquilo. Televisão, computador, à noite não deveriam ser ligados no quarto. E aí você começa a ver, porque você sabe que isso é um ciclo, né? Você liga a tela à noite, aí você tem dificuldades para dormir, estou pensando em você, agora estou pensando no seu filho. Tem dificuldades para dormir, o sono é essencial, porque o sono vai te revigorar, te revigora emocionalmente, fisicamente, né? Quando eu digo emocionalmente, estou dizendo mentalmente também, vai te revigorar, só que você entrou à noite assistindo, maratonou, por exemplo, passou o final de semana maratonando série, ou seu filho, vocês ali, e isso vai afetar seu sono, vai afetar o sono do seu filho, e aí vem o mal-estar, vem a oscilação de humor, aí você não entende, você não sabe por que aquilo está acontecendo. Então pensemos, nem todo conteúdo digital é pecaminoso, mas nem tudo vai causar edificação. As redes sociais podem afetar de forma direta a autoestima, nesse processo de comparação que a gente mencionou, os relacionamentos, os princípios e os valores de uma pessoa. Eu já citei aqui em algum momento, eu acho que foi quando nós estudamos sobre administração financeira, os próprios joguinhos, as apostas, que vão te viciando também e te levando para um mundo que vai afetar os valores pessoais, aquilo que realmente é importante para você. É a responsabilidade dos pais ensinar os filhos a filtrarem os conteúdos que consomem. Assim eles poderão discernir o que edifica e o que prejudica. Por isso, é essencial que haja um monitoramento. Então não é simplesmente dar o celular ou que ele se aquiete diante do celular. Eu tenho visto cenas de crianças pequenas que os pais dão o celular para acalmar. Sentam num restaurante para jantar e a criança está ali hipnotizada por uma tela. Quando eu estou falando de criança, estou falando de bebês, muitas vezes. Não chegaram aos 2 anos de idade, mas eles estão hipnotizados. Aí ele se acalma, e esses dias eu vi que em algum momento a mãe quis tirar a tela, aí a criança, porque causou nela uma decepção. E aí ela faz, né, aquele show do barulho. Então, para acalmar, e aí você interage ali, mas o filho está distante de você naquele momento. Princípios práticos que são importantes para a sua casa aí, quando a gente pensa em tecnologia. Primeiro, acompanhar, saber quais aplicativos e redes os filhos usam sem espionagem, mas com diálogo e confiança. Eles têm que saber o que você está vendo e isso tem que ser claro para eles, né? Eles têm que saber que você está acompanhando. Isso é importante para eles. Não se preocupe com aquela coisa de, não, está tirando a minha privacidade. Não existe. Existe responsabilidade. Estabelecer limites claros, tempo de tela, horários, espaço da casa, sem celular na hora das refeições ou, como eu mencionei, no quarto à noite na hora de dormir. Ensinar responsabilidade. E quando digo no quarto à noite na hora de dormir, também é isolado, sabe? Se isola para
para assistir coisas sozinhos. Ensinar responsabilidade, mostrar que cada postagem e interação tem consequências, por isso é necessário pensar antes de publicar. E aqui fica a dica. Até os 16 anos, as recomendações é que os filhos não tenham nenhuma rede social. Substituir, não apenas proibir, oferecer atividades alternativas, como leitura, esportes, projetos em família, serviço comunitário, e se eles são menores, ou são maiores também, né? Vamos desenvolver atividades junto com eles, vamos jogar junto com eles, vamos passear junto com eles, vamos pedalar junto com eles. A instrução começa no lar e se reforça. Eu bati nessa tecla no início do programa. A instrução começa no lar e se reforça pelo exemplo. Se os pais passam horas nas telas, como vão ensinar equilíbrio ao filho? Como? Como é que você vai ensinar se você está passando horas? E eu vou dizer uma coisa para você. Quero falar para os vovôs agora. Porque tem uma geração dos vovôs aí que está sendo dominada pelos celulares. Querido vovô e querida vovó, exemplo para o netinho, exemplo para o neto. Não fica ali, sabe, sendo controlado e assistindo coisas que te afastam da importância da interação com o seu filho. Por favor, eles precisam da sua presença. E talvez o que você está consumindo também esteja prejudicando a você, seu estado psicológico. Proteger os filhos, queridos, na era digital não é apenas instalar filtros ou impor limites, mas é formar no coração deles princípios de sabedoria e discernimento. Essa é a nossa responsabilidade. A tecnologia pode ser usada para o mal, mas também pode ser uma ferramenta poderosa para o bem. Compartilhar o amor de Jesus, crescer no conhecimento, ter conexões saudáveis, a gente diminui as distâncias. Cabe aos pais e responsáveis ensinarem os filhos a usar a tecnologia com sabedoria e com responsabilidade. Pais que orientam os filhos na palavra de Deus ajudam a formar corações firmes e preparados para os desafios da vida. Eu vou te dizer uma coisa de coração. Mais Bíblia e menos celular. Comece por você. Deixa seu filho ver que você está lendo, que você está orando, que você está abrindo a palavra. Isso vai influenciar. Conte as histórias. Ensine a palavra. Isso fará diferença. Eu quero orar para que o Senhor nos capacite para isso. Pai, obrigado pelas orientações, pelos princípios da Tua palavra. Que a gente busque aquilo que edifica, que a gente proteja a mente, o nosso coração, Pai, por favor. E que o Senhor nos ajude a ter mais Bíblia e menos celular dentro da nossa casa. Começando por nós, pais, pelos avós. Eu clamo por isso, em nome e por amor de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos, a gente se encontra amanhã, vamos passar uma semana agradável, falando sobre princípios que fazem a diferença dentro de casa. Um abraço, até amanhã. Tchau.